Olá, meus queridos irmãos, saudação de paz a todos. Pastor Fábio Costa, e esta é mais uma reflexão do projeto PEV, Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Meus irmãos, quem sou eu na fila do pão, né? Mas já passamos de 3 décadas servindo a Cristo, 29 delas já como pregador da palavra, ensinador da palavra, pela misericórdia e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou conhecido nacionalmente, na região que eu moro, graças a Deus, temos bastante pessoas que nos conhecem, que nos aprova, que nos ouve. E eu estou aqui, nesse momento, para me posicionar de uma maneira muito simples em relação a duas situações que estão acontecendo no nosso país. A primeira é pelo fato do pastor Samuel Ferreira, pastor presidente da Assembleia de Deus do Brás, na nação madureira, ter levado um presente para o presidente Lula, ter participado ali de uma reunião. E isso foi um tapa na cara de muitos que também têm as suas intenções políticas para ir para a rede social, aproveitando a influência que tem no país para descer o pau, né? Para julgar, para argumentar como se fossem os donos da verdade, como se aqueles que estão por trás também não conhecesse bem alguns desses personagens e saber também quais são as suas intenções, porque um dia também foram do outro lado e hoje estão se posicionando de uma maneira diferente. Então eles querem influenciar, e esse tipo de influência, no meu ponto de vista bíblico, é totalmente errado, porque você não vê em momento algum o Senhor Jesus na palavra influenciando o povo contra qualquer liderança que seja. Jesus ele veio para implantar o reino de Deus. Sua preocupação não era uma preocupação política, mas era uma preocupação em salvação de almas. E como que almas serão salvas se essas pessoas não conseguem aceitar o erro? Um erro é sinônimo de desvio de caráter dessas pessoas. E eles começam a se portar como se fossem deuses para julgar. Usa suas influências, sua fama, os seus nomes para tentar apagar a imagem quando alguém erra em alguma atitude. A outra situação é do pastor Samuel Câmara. O bispo Samuel Ferreira, eu não conheço pessoalmente, só pela rede social. Gostaria muito de um dia conhecer ele, porque admiro o ministério, admiro a Assembleia de Deus do Brás, a igreja em si, o templo. Sempre brinco, se um dia eu tivesse oportunidade, eu ia congregar, ia ser membro do Brás, porque eu vejo essa igreja como uma das igrejas mais bonitas dentro do nosso país. E eu não estou aqui também para falar, para poder ter agenda no Brás, o pastor Samuel Ferreira ouvir o que eu estou falando aqui e me convidar. Não, eu estou falando aqui algo, é, mesmo sendo pequeno, sendo anônimo, mas pelo menos aquelas pessoas que me acompanham, que me ouvem, vão entender que a minha posição é uma posição bíblica, não é algo que eu estou inventando. Então, quero deixar bem claro que eu não conheço o pastor Samuel Ferreira, mas eu quero acreditar que Deus um dia vai permitir que eu o conheça pessoalmente. O outro, como eu estava dizendo, é o pastor Samuel Câmara, pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, no Belém do Pará. Esse eu tive a oportunidade de conhecer no segundo Slavec, em Águas de Lindóia, que era um
um evento que o pastor Silas Malafaia fazia de líderes. Eu participei do primeiro e do segundo. E no segundo eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Samuel Câmara, tirei até foto com ele, um homem muito inteligente, e para mim foi uma honra naquele dia, que também está sendo criticado porque ele alugou lá, acho que é o centro de convenções que era da igreja, para um evento lá no Belém do Pará, e acabou tendo um incêndio. E muita gente está indo para as redes sociais, desceu porrete no pastor Samuel Câmara, dizendo que aquele, aquele espaço foi feito para coisas da igreja, porque nesse evento tinha isso, naquele evento tinha aquilo, e não sei o quê. E muitos desses também estão usando essa, essa atitude que o pastor Samuel Câmara fez para poder tentar também manchar, né, a imagem do pastor Samuel Câmara. Veja que nos dois casos a ideia é manchar, né, a imagem. Aí agora que eu quero falar para você, principalmente você que é do Madureira, você que é do Brás, você que é do Belém do Pará, nas igrejas ligadas ao pastor Samuel Câmara, que eu acho que também aquele ministério que tinha antigamente, Assembleia de Deus, Ministério São José dos Campos, eu acho que também agora faz parte também, acho que já faz um tempo já que faz parte também do campo do pastor Samuel Câmara, para que vocês não fiquem dando ouvidos para a mídia, porque eu acredito que vocês conhecem o caráter dos pastores de vocês melhor do que eu. Vocês conhecem a vida do pastor de vocês. Então, não fique dando ouvidos para pessoas que usam da influência para tentar também colocar os seus pontos políticos. Infelizmente, existe uma conversinha que a gente conhece desde lá, quando a gente não conhecia Cristo, que esses pastores aí não sabe fazer valer a pena, que religião, futebol e política não se discute. Não sei se você já ouviu essas frases, ô pastores, que religião, política e futebol não se discute. Cada um tem o seu gosto. Nós, como cristãos, nós sabemos que nós temos que fazer. Só que nós podemos ter atitudes erradas. E se a atitude do pastor Samuel Câmara, a atitude do pastor Samuel Ferreira foi errada, quem que tem que se consertar é eles. Quem que tem que entender se essa atitude foi errada ou não é eles. E eles começarem então a fazer diferente. Porque eles não podem ter o caráter manchado por causa disso, por causa de um erro. É isso que está destruindo o evangelho. Pessoas que estão, através de erros, tentando acabar com a imagem das pessoas. E são os cristãos que estão fazendo isso. São pastores que estão fazendo isso. Isso aí é inadmissível. Podemos ter uma opinião sim ou contrária. Podemos não aceitar o que foi feito. Mas nós não temos o poder de julgar e nem falar que está acabado, falar isso e falar aquilo. Porque errar, todos nós podemos errar. E muitos desses que eu estou vendo argumentar aí já fizeram coisas até piores, tá certo? Só que é muito fácil agora chegar na rede social e falar o que quer. Então, eu termino essa reflexão dizendo para você que são membros desta igreja. Vocês conhecem o caráter do pastor de vocês, tá certo? Não fique dando ouvido para aquelas pessoas que só têm também o interesse político. Essa é a grande realidade. É somente interesse político. Tá certo? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.